Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos. Hoje, 23 de outubro de 2023, nosso devocional diário, nessa segunda, está no livro de João, capítulo de número 6. Que capítulo? Um capítulo extenso e maravilhoso aos nossos corações. Dos versículos 1 até o versículo de número 15, nós vamos ver Jesus multiplicando pães. Esses pães vão alimentar uma multidão enorme, vão alimentar mais de 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas que são ali alimentadas por ele vão querer fazer com que ele se torne rei, vão querer torná-lo rei, mas ali por causa do pão, do pão que ele está multiplicando. Olha o que diz os versículos 26 e 27. Jesus respondeu: em verdade vos digo, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Nós vamos ver que Jesus, ele faz essa multiplicação, percebe que as pessoas queriam fazê-lo rei, no versículo de número 15, queriam levá-lo à força, então ele se retira para o monte para estar ali em oração, está ali buscando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Naquela busca ao Deus Pai, os discípulos atravessam o mar, Jesus vai sobre as águas, fazendo outro sinal espetacular, andando sobre o mar e se encontrando com eles. Mas a ideia é que, apesar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, daqueles sinais, aquelas pessoas queriam mais sinais. Elas queriam torná-lo rei, mas o reino dele não é desta terra. O reino dele é um reino sobrenatural e não aqui. Ele não queria se tornado rei por aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, porque sabia do coração daquelas pessoas e o que elas estavam querendo, o que elas estavam fazendo era querer estar ali sugando dele aquilo que ele podia dar, e as pessoas ainda não estavam entendendo a sua mensagem, não estavam entendendo a sua palavra, não estavam entendendo o que ele estava fazendo realmente ali naqueles dias sobre a terra. Então nós vamos ver Jesus agora trazendo um discurso maravilhoso para aquelas pessoas. Aquelas pessoas vão ter que entender agora o que Jesus quer realmente mostrar, o que Jesus realmente quer fazer com elas ali naquele momento. E aquilo ali vai dar a ocasião para que isso aconteça. Apesar dessa multiplicação, as pessoas querem mais sinais, conforme diz o versículo de número 30. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti que a realizas? E aí eles vão falar acerca do maná, que Moisés deu um maná para eles ali no deserto. Jesus vai dizer: não foi Moisés quem deu o maná, foi o meu pai. E o meu pai é quem deu esse maná, é meu pai quem o sustenta. E ele vai dizer que aquele maná ali representava ele. Diz no versículo de número 35: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A grande realidade, a grande maravilha é saber que Jesus Cristo, ele é o alimento vivo, o pão vivo que desceu do céu. A grande realidade é que qualquer sinal não bastaria, nenhum sinal bastaria para aquelas pessoas, porque elas não podiam se achegar a Jesus se não fosse uma ação totalmente de Deus. Diz o versículo 37: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E aqueles que vêm a Cristo são dados por Deus, e Jesus, ele não perde essas pessoas, diz o versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Que coisa, que verdade maravilhosa é nós sabermos disso. Jesus, inclusive, aqui vai falar sobre o dia da ressurreição. Jesus não vai perder a ninguém que vem a ele trazido pelo Pai, e ele diz que ressuscitará no último dia. Isso é dito nos versículos 39, 40, 44 e 54, no último dia. O último dia dessa terra será o dia da ressurreição. O dia da volta de Cristo será o dia da ressurreição. O dia depois que tivermos passado por todas as perseguições, todas as tribulações, conforme mencionadas em vários livros, inclusive no livro de Apocalipse, será o dia da ressurreição. A ressurreição final, quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e receberão um corpo novo no abrir e fechar de
olhos. Jesus vai trazer a realidade daqueles que são trazidos a eles. Estes entenderão aquilo que ele diz nos versículos 54 e 55. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Que discurso duro, que discurso difícil de entender, mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que vêm a ele renunciam a si mesmo, passam a absorver a vida de Jesus. Comer a carne e beber o sangue é começar a viver conforme Cristo viveu, ser uma cópia de Jesus Cristo, andar nessa terra conforme o querer e a vontade dele. Mas esse discurso, tanto naquela época quanto hoje, fazem com que as pessoas se afastem. Querem um Jesus simplesmente para lhe dar pão, para lhe dar água, e não um Jesus que tenha o senhorio sobre as suas vidas. O versículo 60 diz: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? E o 66, por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos abandonaram Jesus, muitos deixaram de seguir o Mestre. E isso só vem corroborar aquilo que Jesus já tinha dito, versículo 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Se não for Deus, o Pai, através do Espírito Santo, quem nos trouxer a Jesus, nós não ficaremos com ele. Mas quando somos trazidos a ele, de maneira nenhuma somos lançados fora. Talvez até passamos por dificuldades e somos confrontados como os 12 foram. Jesus pergunta para eles: vós também quereis retirar-vos? Mas a resposta de Pedro é a resposta que todos aqueles que são trazidos pelo Pai vão dar a Jesus. Ele diz aqui nos versículos 68 e 69: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que nós também possamos dar essa resposta. Para quem iremos nós? Só Jesus tem as palavras de vida eterna e essas são as palavras para nós nos dias de hoje. O pão da vida está conosco. E a paz do Senhor